Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de um assunto que é um complemento da aula de características fundamentais dos fungos, que é a parte de dimorfismo fúngico. E aí a primeira coisa para a gente comentar aqui é o seguinte: quando a gente pensa em fungos patogênicos para o homem e para os animais, o que a gente percebe? Existem uma série de variações morfológicas que eles apresentam ao longo do ciclo de vida deles. Porém, tem um grupo seleto de fungos que consegue fazer uma mudança bastante mais radical, que é mudar de bolor para levedura e de levedura para bolor. Tá? Como essa mudança ela é muito grande e muito característica de um grupo de fungos importantes dentro da área da saúde, a gente denominou esses fungos aí de fungos dimórficos. Essa palavra, esse termo dimórfico, ele junta o di, que é de duas formas, com o mórfico, que significa morfologia. Tá? Então, daí a etimologia aí da palavra dimórfico. E se a gente pegar uma definição mais estrita do fenômeno, né, chamado dimorfismo fúngico, a gente vai ver que ele é um fenômeno que se aplica a um grupo muito restrito de fungos que normalmente causam doenças em tecidos profundos e que conseguem afetar pessoas e animais imunocompetentes. Isso é uma coisa que consegue delimitar bastante bem esse grupo de fungos, tá certo? E aí, lembrando, né, que fungos em geral eles causam doenças em pessoas imunocomprometidas. Daí que a gente costuma dizer que uma grande característica do grupo dos fungos é que eles são oportunistas. Porém, aqui nesta aula, a gente vai ver uma série de fungos que conseguem causar justamente doença em imunocompetentes. Só para ficar como exemplo, eu listei nessa tabelinha aqui quatro das principais micoses por fungos dimórficos e a porcentagem de pessoas que se infectam quando entram em contato com esses fungos. Então a gente percebe que são pessoas imunocompetentes, tá? Metade das pessoas imunocompetentes que entram em contato com o agente da blastomicose, ele acaba se infectando e adoecendo. Na histoplasmose 10%, na coccidioidomicose também 50% e na paracoccidioidomicose em torno de 5%. Tá? Então isso é uma coisa que distingue bem esses fungos de fungos outros que não são dimórficos. Essa capacidade de provocar doença em imunocompetentes. Então a gente consegue ver com isso que eles têm um certo grau de virulência bastante acima da média. E aqui é um esqueminha ilustrando, vou pegar até aqui a caneta, né, os grupos de fungos que a gente já viu na aula passada. Os bolores, que são pluricelulares, as leveduras, que são unicelulares, e aí quando a gente pega bolor ou levedura, são fungos que são sempre bolores ou sempre leveduras. Porém, aqueles fungos que conseguem trocar essas morfologias que estão aqui, a gente vai chamar de fungos dimórficos. E aqui é um esqueminha mostrando o dimorfismo, né? Então eu tenho aqui a fase de bolor, a fase de levedura, eles conseguem trocar de fase, né? As setas aqui estão indicando isso. E aí detalhes importantes. A fase de bolor ela é apresentada no meio ambiente. E a fase de levedura ela é apresentada dentro do hospedeiro. Tá? A gente chama a fase de bolor de fase M. Esse M vem da palavra inglesa mold, que significa bolor. Tá? E é também chamada de fase infectante. Por quê? Porque o homem e os animais eles vão se infectar com esta fase aqui. Já nos tecidos do hospedeiro, a gente vai chamar de fase Y, que é a fase leveduriforme, ou também fase parasitária. Por quê? Porque é a fase que o fungo vai estar parasitando o hospedeiro. Uma pergunta que tem que ser feita, né? O que faz o fungo mudar a morfologia? Né? Claro que eu estou falando aqui ambiente, hospedeiro, mas quais são os fatores físico-químicos
do ambiente ou do hospedeiro que favorecem e que possibilitam essa mudança aí. A gente tem três principais: temperatura, os nutrientes e a tensão de dióxido de carbono. No caso da temperatura, que a gente vai ver que é o mais importante, eu tenho que no ambiente, frequentemente a gente tem temperaturas mais baixas que o corpo do ser humano e dos animais. Então eu tenho em torno de 20, 25 graus. Tá? Esta temperatura ela condiciona a fase de bolor. Quando ele penetra no tecido de um ser humano ou de um animal, ele vai encontrar uma temperatura muito maior, 37, 38, 39 graus. Então aí eu vou ter a fase de levedura. Temperatura é bem importante. Mas eu tenho também os nutrientes, porque o meio ambiente, comparado com o tecido de um hospedeiro, ele tem menos nutrientes, então ele é pobre, e o tecido do hospedeiro está cheio de fatores de crescimento, que acabam favorecendo a troca para a fase leveduriforme. E eu tenho o último aí, que é a tensão de dióxido de carbono, né? É interessante porque a tensão de dióxido de carbono no pulmão do ser humano e dos animais ela é muito maior do que a tensão que eu tenho no meio ambiente. Então esse é um outro sinalizador para que o fungo troque, faça essa comutação de morfologia de bolor para levedura. E aqui o destaque para a temperatura. A temperatura é bastante importante para esses fungos aqui. Por isso que a gente divide o dimorfismo ou o grupo dos fungos dimórficos em dois subgrupos, em que a gente tem o dimorfismo térmico e o dimorfismo não térmico. Por quê? Porque existem alguns fungos que trocam de bolor para levedura e isso não tem relação com a temperatura. Tá? Não são o assunto da aula de hoje, mas eu vou citar alguns deles. O que interessa para nós é o dimorfismo térmico. Tá? Esse é o filé mignon da aula de hoje. E aqui eu tenho uma tabela que foi tirada desse artigo aqui do Gautier, tá? Em que ele lista todos os fungos dimórficos que a gente conhece. Eu tenho aqui embaixo fungos que são importantes para plantas e para insetos. Né? Esse não é o assunto da gente, então essa aula está centrada em fungos que conseguem causar doenças em seres humanos e em animais. Então, basicamente, essa parte de cima aqui da tabela que nos interessa, tá? Que são os patógenos de mamíferos. E eu tenho aqui, dá para a gente perceber, uma faixa de fungos dimórficos, né, por causa da temperatura, que são chamados termodimórficos. E alguns aqui que outros fatores contribuem para a mudança morfológica. Eu vou falar a partir de agora de cada um dos fungos dimórficos, primeiro falando dos que são menos importantes e eu vou deixar os mais importantes para o final. Tá? Esse primeiro que está aqui, que é o Blastomyces dermatitidis, ele causa uma doença chamada blastomicose norte-americana ou somente blastomicose. É um fungo que é adquirido por inalação dos conídeos, então ele esporula no ambiente como bolor. Né? Eu tenho fragmentos de hifas, a gente inala esses fragmentos, então ele afeta o pulmão e depois se dissemina para outros tecidos, como por exemplo pele. Então dá bastante repercussão na pele. E aqui é um raio-x de cão mostrando comprometimento pulmonar. Esse é um fungo que é importante para a América do Norte, não para nós. Então a gente não tem casos de blastomicose aqui no Brasil. Outro fungo que tem um dimorfismo é a Lacasia loboi, que causa a lacasiose, e antigamente chamada de doença de Jorge Lobo ou lobomicose. É uma doença que afeta seres humanos, eu coloquei aqui uma lesão aqui embaixo, e também alguns animais como os cetáceos, tá? Causando lesões de aspecto queloidiano. Esse tipo de fungo aí,
É interessante porque, assim, no tecido hospedeiro ele aparece realmente como leveduras, tá? Tem um brotamento sequencial característico dele. Só que a gente não consegue cultivar ele em laboratório. Então, como é que a gente sabe que ele é dimórfico, já que eu não consigo cultivar, né? Outros fungos eu consigo colocar no meio pobre a 25 graus e ele cresce como um bolor e eu identifico. Mas no caso da lacásia, ela não cresce. Então, e a gente mal sabe direito qual é o hábitat desse fungo na natureza. Tem especulações que é solo, que são rios, né? Mas a gente não tem certeza. A especulação de que ele seja um fungo dimórfico veio pelo quê? Por análises filogenéticas, né? O que é uma análise filogenética? O pessoal pega sequências genômicas do fungo, compara com sequências genéticas de outros micro-organismos e usando conceitos, programas de computador e pressupostos evolutivos, constrói uma árvore de proximidade evolutiva. Tá? Seria mais ou menos como uma árvore genealógica de alguns micro-organismos. E quando o pessoal faz essa árvore, descobre que a lacásia ela está do lado do Paracoccidioides brasiliensis, que é um típico fungo dimórfico, e também do lado de outros fungos dimórficos. Aqui, por exemplo, o que a gente tem? Eu tenho aqui a lacásia, né? Aqui, e bem do lado dela eu tenho o Paracoccidioides brasiliensis, quase como se fosse um primo próximo. E adjacente eu tenho o Blastomyces dermatitidis, que é o agente da blastomicose, e o Histoplasma capsulatum, que é outro fungo dimórfico. Então, a lacásia ela está meio que inserida num grupo de fungos que apresentam dimorfismo, e ela tem uma proximidade genética muito grande com eles. Então, daí o pressuposto que a lacásia seja um fungo dimórfico, ainda que a gente não tenha conseguido provar esse dimorfismo em laboratório. Outro fungo dimórfico é a hemôncia, tá? Que provoca a hemonciose ou a diaspiromicose. Tá? É uma doença que afeta alguns roedores e mamíferos silvestres e muito raramente ser humano. Tá? Aqui eu tenho um raio-x de pulmão humano e aqui à direita eu tenho pulmão de um tatu, tá? Que morreu atropelado e na necrópsia se constatou que ele estava infectado com várias lesões causadas pela hemôncia. A hemôncia ela tem uma estrutura morfológica um pouco distinta, né? Sempre que a gente fala de dimorfismo, a gente fala bolor, levedura, mas algumas espécies de hemôncia no tecido do hospedeiro, elas vão apresentar uma estrutura denominada de adiaconídeo ou adiasporo, né? Esse é o caso de algumas espécies, tá? Que são essas que estão listadas aqui, mas tem uma outra espécie que é a pasteuriana, que se apresenta de fato como levedura. Tá certo? Mas é uma micose bastante rara essa aqui. Eu tenho um outro fungo famoso que é o antigamente denominado Penicillium marneffei e hoje a gente chama de Talaromyces marneffei, que causa uma doença com um nome meio genérico de peniciliose. Tá? Aqui à esquerda um quadro humano e à direita um quadro em cão causado por uma outra espécie do Talaromyces. Só que esse é um fungo que tem importância onde? No sul da Ásia, a gente não tem o Talaromyces por aqui. A Ortaea werneckii, que causa a tínia nigra, uma micose superficial que dá manchas como essa que está sendo mostrada aqui, tá? Manchas escurecidas, que às vezes se confundem até com tumores de pele. Tá? E esse fungo ele é denominado de polimórfico. Por quê? Porque quando a gente faz um exame direto dessas lesões, a gente encontra simultaneamente hifas e leveduras. Então, de alguma maneira, esse fungo ele tende a apresentar as duas morfologias juntas e não necessariamente alternar essas morfologias. Então, daí que eles chamam ele de polimórfico para distingui dos classicamente dimórficos.
É o caso também de outros fungos como a cândida, que vai ser tratada numa aula à parte, que é um fungo muito importante, que produz leveduras, produz pseudomicélio e produz micélio verdadeiro. E é o caso da Malacésia furfur, que é o fungo que a gente está vendo aqui a seguir, que causa uma doença bastante comum e bastante conhecida, que é a pitiríase versicolor, tá? Aqui mostrando um padrão de lesão. Frequentemente a malacésia dá lesões hipopigmentadas, mas eventualmente hiperpigmentadas. E aqui um exame direto mostrando essas bolinhas são leveduras e aqui eu tenho uns filamentos que são as hifas. Então o fungo no exame direto a gente vê os dois elementos juntos. Tá? Então é uma coisa muito diferente dos dimórficos clássicos, em que tudo que eu vejo em tecido eu vou encontrar levedura e nunca bolor. E aqui um outro fungo chamado mucor, tá? Que causa uma doença genericamente chamada de mucormicose. Esse fungo ele tem um padrão muito diferente porque é a tensão de dióxido de carbono e oxigênio que vai condicionar o crescimento dele. E olha que interessante, ele acaba tendo um dimorfismo meio invertido. Por quê? Em anaerobiose, ou seja, sem oxigênio, ele cresce como levedura. E em aerobiose, ele cresce como bolor. E esta condição aqui é a condição que a gente encontra nos nossos tecidos, porque a gente tem oxigenação. Então, no tecido do hospedeiro, ele vai crescer como bolor, que é o caso dessa lesão aqui no palato desse paciente aqui. Tá? Então, é um caso bem diferente aqui o da mucormicose. E eu tenho o Coccieromyces, que é um outro fungo que causa também uma mucormicose, ele está no mesmo grupo do mucor, tá? Mas é uma doença bastante rara, então eu só vou citar aqui, tá? A gente não tem micose por ele aqui no Brasil detectada, então ele não é importante, muito raro. E eu vou citar aqui por minha conta um outro fungo que é o Cryptococcus neoformans, que é um fungo que está associado com fezes de pombo, tá? É um fungo bastante famoso. Ele apresenta um dimorfismo especial, que a gente chama de dimorfismo sexual. Então, a mudança morfológica de levedura para bolor, ela vai se dar por questões de reprodução, então não tem a ver com temperatura. Então, no ambiente, ele acaba produzindo em alguns momentos uma fase de bolor que vai ser importante para ele fazer algum tipo de recombinação genética. E grande parte das vezes a gente encontra ele como levedura, tanto no hospedeiro quanto no ambiente, porque aí ele está crescendo de forma assexuada. Tá? Então é um condicionamento muito diferente o do Cryptococcus neoformans. Resumindo, né? Esses fungos todos que eu citei, eles têm um dimorfismo, tá? Mas o que ocasiona o dimorfismo são fatores muito diferentes entre si. E alguns fungos até têm dimorfismo térmico, mas são muito raros ou não existem por aqui. E o que sobrou para nós de muito importante como causadores de doenças para pessoas e para animais são esses 4 fungos que estão aí, né? Que causam as 4 doenças importantes: a histoplasmose, paracoccidioidomicose, esporotricose e a coccidioidomicose. A coccidioidomicose, a gente vai ter uma aula sobre isso, é uma doença que ocorre no Nordeste, porque esse fungo ele cresce no ambiente em condições de clima muito árido, que a gente não tem em outras regiões do país. A esporotricose é provavelmente a doença por fungo dimórfico mais importante, porque a gente está tendo surtos de esporotricose em gatos e em pessoas em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. A paracoccidioidomicose, ela é uma micose grave e relativamente comum, né? Sempre foi tida como uma importante micose por fungo dimórfico. E a histoplasmose, que é também muito comum, porque está associada com fezes de morcego e algumas aves. E lembrando, né, eles são fungos termodimórficos. E aqui é o resuminho dos 4.
tá? Coloquei algumas espécies, o Lutzi do Paracoccidioides, o Coccidioides posadase, que é o que a gente tem aqui no Brasil. O Sporotrix schenck, ele é um complexo, tem várias espécies. E uma pergunta que a gente precisa fazer para que essa aula não fique uma mera decoreba de conceitos, né? Para que esses fungos eles têm o dimorfismo se eu encontro outros fungos que conseguem parasitar o ser humano em certas circunstâncias? Por que eles trocam de morfologia, né? Então essa é uma pergunta interessante e a resposta está, quando a gente vai estudar, em algumas questões. Os bolores eles se dão muito bem em crescer no meio ambiente, né? Por quê? Porque no meio ambiente eu tenho uma condição melhor para ele se desenvolver e sobreviver do que com as leveduras. Além disso, eu tenho a questão de que os bolores eles soltam esporos conídeos que são veiculados pelo ar e podem ser inalados por um hospedeiro. Isso facilita a infecção do hospedeiro. E a fase de bolor é uma fase que possibilita a recombinação genética. Tem alguns mecanismos de fusão de hifas entre bolores que permitem recombinação. Então, para o fungo dimórfico, né, crescer como um bolor no ambiente carrega algumas vantagens. Já a fase leveduriforme, que é a fase Y, que é aquela fase que vai ocorrer no hospedeiro, eu tenho mudanças na expressão gênica que vão facilitar o parasitismo desse fungo. Então, aqui eu tenho três vertentes aqui em relação à regulação gênica da mudança da fase de bolor para levedura. Tá? Primeiro que eu vou ter mecanismos de evasão relacionados com essa mudança morfológica. Segundo, eu vou permitir que esse fungo tenha sobrevivência intracelular dentro de fagócitos, né? O que é um fagócito? São aquelas células que fazem fagocitose, que comem agentes estranhos na tentativa de destruí-los, fazem parte do sistema imunológico. Então, a mudança de bolor para levedura permite que eles não sejam destruídos e sobrevivam dentro de fagócitos. E eu tenho uma facilitação na disseminação desses fungos pelos tecidos quando eles estão na fase de levedura. Para ficar em alguns exemplos, vamos pegar aqui evasão da resposta imunológica. Eu tenho, por exemplo, esses genes que regulam um açúcar que tem na parede dos fungos, que a gente chama de beta-glucanas. Quando eu tenho a hifa, eu tenho uma quantidade grande de beta-glucanas. E isto, por incrível que pareça, é bom para nós, porque eu tenho como reconhecer as beta-glucanas. Meu sistema imunológico ele tem receptor para essas beta-glucanas. Quando o fungo vira levedura, ele diminui a quantidade de beta-glucanas e eu deixo de reconhecer esse fungo. Então, esse é um jeito dele escapar da resposta imunológica. Com relação à sobrevivência intracelular, eu tenho um outro exemplo aqui, que é o caso do Histoplasma capsulatum. Ele tem um gene aí, que é esse CBP1, que produz uma substância que é quelante de cálcio e acaba interferindo na destruição intracelular dos fagócitos. E por fim, a disseminação, né? Por que a mudança da fase de bolor para a fase de levedura acaba facilitando a disseminação do fungo, né? Se a gente lembrar que eu tenho um esqueminha de um fungo pluricelular, que é um bolor, então ele é composto de hifas, né? Filamentos que se ramificam. E aqui eu tenho as leveduras que são unicelulares. Essa estrutura aqui de cima que está sendo mostrada, ela é coesa. Eu tenho um monte de células que estão juntas. Não é uma estrutura que consiga se dispersar, a não ser que você fragmente esse micélio. Já no caso das leveduras, como cada levedura é um ser solto, elas conseguem se espalhar com facilidade, que é o que eu mostro nesse próximo slide aqui. Tá? Então, a morfologia de levedura, que é unicelular, facilita a disseminação do fungo pelo hospedeiro. Daí que muitas doenças por fungos dimórficos também são chamadas de micoses sistêmicas.
E agora eu vou pegar um modelo de doença para a gente repassar tudo isso que a gente discutiu. E fica mais didático quando a gente dá um exemplo. E eu vou pegar uma doença que é importante porque ela é relativamente comum em certas situações, que é a histoplasmose causada pelo histoplasma capsulato, um fungo que é encontrado em fezes de morcego e fezes de algumas aves. Para isso, eu vou pegar aqui uma caverna, tá? Que é um local que a gente tem morcegos, mas não é o único. Tá? Eu posso encontrar morcegos em garagens de prédios, em sótãos de casas. Então, não é exclusivo, mas é uma das circunstâncias em que a gente pode ter infecção pelo histoplasma. Quando eu tenho uma caverna com morcegos, esses morcegos defecam no chão da caverna e formam uma camada de fezes, a gente chama isso genericamente de guano, e essa camada de fezes é o substrato para que o fungo cresça. E aí ele vai crescer em que condição? Temperatura ambiente, 25, 20 graus, e poucos nutrientes. Esses fatores a gente já viu lá atrás que favorecem o crescimento do bolor, da fase M desse fungo. Então eu vou ter o crescimento de um bolor, que está representado por esse espaguete amarelo aqui, nesse substrato. E aí eu tenho que imaginar o quê? Que tem hifas que vão produzir esporos, conídeos, que se soltam e entram em suspensão no ar. Então aí é fase M, fase infectante, que é a fase que vai infectar um hospedeiro. Os esporos ficam em suspensão no ar, porque à medida que eles vão, o fungo vai esporulando, ele vai liberando esses esporos. E quando entra um indivíduo nesse ambiente, uma pessoa ou um animal, por exemplo, um cão, ele entra, vai pisar nesse chão e vai ressuspender ainda mais esses esporos. E com isso, esses esporos podem ser inalados. Eles têm um tamanho compatível para atingir os alvéolos. Então, a infecção, no caso da histoplasmose, se dá por inalação. Aliás, esse modelo de infecção ele se repete na coccidioidomicose e na paracoccidioidomicose. Então, a infecção também se dá por inalação. A única exceção entre os dimórficos é a esporotricose, em que o fungo ele só penetra por trauma. Então eu tenho que ter uma perfuração da pele para o fungo penetrar. Mas no caso da histoplasmose, coccidioidomicose e paracoccidioidomicose é por inalação. Então você entrou na caverna, pisou, ressuspende aquela nuvem de esporos, você inala esse esporo, ele vai até o teu pulmão e o que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar 36, 37 graus e uma riqueza de nutrientes. Né? Então, esses fatores vão fazer o fungo regular geneticamente para virar uma levedura. Então, ele vai crescer no pulmão do sujeito como levedura, que é a famosa fase Y, que vem de yeast, que quer dizer levedura em inglês, ou fase parasitária, que é a fase que está parasitando o tecido do hospedeiro. Aqui é uma imagem mostrando um raio-x de ser humano com histoplasmose e o fungo, a partir do pulmão, ele se dissemina para outros tecidos com repercussão na pele, por exemplo. Então, aqui mostrando uma lesão no lábio. Aqui eu tenho um animal que está com histoplasmose também, ele está até com alguma secreção aqui. E aqui eu tenho em laboratório fase M, tá? Ou seja, o fungo foi cultivado num meio de cultura pobre, a 25 graus, cresceu como bolor. E aqui do lado direito, ele cresceu como levedura, tá? Tá num meio rico, que é o agar-sangue, por isso que está um pouco escuro. Ele cresce como uma pasta bege. Se eu fosse pegar e olhar no microscópio, eu veria leveduras. Tá? Então, fase M, fase Y aqui. Aqui é o aspecto microscópico da fase M. No caso do histoplasma, ele tem um esporo que parece uma roda de leme espiculado e eu consigo ver as hifas aqui, ó.
E no caso da fase Y, eu tenho leveduras, que são essas bolinhas aqui, que nesse caso estão dentro de um macrófago, de um fagócito, tá? Então, no hospedeiro, fase Y, levedura. E com isso a gente encerra essa aula aqui. Eu coloquei uma bibliografia bem enxuta aqui, pegando 2 livros texto, que é o livro do professor Lacaso, Tratado de Micologia Médica, que é possivelmente o melhor livro de micologia médica do mundo, tá? Livro extremamente completo. Um outro livro americano de micologia médica, mas esses são livros, então não é fácil acessar, você tem que ir até uma biblioteca, não tem acesso gratuito, nem acesso pela internet. Mas eu coloquei aqui 2 revisões, essa aqui em cima e essa aqui embaixo, elas são do mesmo autor, do Gautier, e elas são sobre dimorfismo, são muito boas, dão uma ideia bastante abrangente do dimorfismo. E elas são gratuitas, então basta pesquisar lá no PubMed, colocar o título desses artigos que vocês obtêm eles gratuitamente. Tá certo? Então, com isso a gente encerra aqui a nossa aula de dimorfismo fúngico. Tá ok? Até mais, gente.